Hoje, vou falar de uma descoberta de grande importância realizada em Ashkelon, situada ao norte da faixa de Gaza. No Google Maps, é possível ver onde fica a faixa de Gaza e localizar exatamente essa região. Em 2013, arqueólogos desenterraram um local de sepultamento contendo restos mortais e ossos. O que tornou esse achado especial foram dois aspectos principais. Primeiramente, sua antiguidade. Remonta à Idade do Bronze. Alguns ossos datavam desse período, enquanto outros pertenciam à Idade do Ferro e ao século IX a.C. Contudo, partes significativas remontavam à Idade do Bronze. Em segundo lugar, a singularidade do local. Diferenciava-se dos comuns sepultamentos em massa característicos dos templos cananeus. Essa prática comum envolvia enterrar pessoas em covas coletivas. Para contextualizar historicamente, durante a Idade do Bronze, esse território, incluindo a cidade de Ashkelon, como demonstrado no mapa, estava sob o domínio dos antigos filisteus. Lembra deles? Se você ler o Antigo Testamento, a Bíblia frequentemente menciona os filisteus como grandes inimigos do reino de Israel. Há muitas histórias em que os filisteus desempenham um papel central. Uma das mais famosas é a narrativa de Sansão, como ele derrotou 1000 filisteus com a mandíbula de um jumento. É essencial compreender que os filisteus eram um grupo distinto, muito diferente dos cananeus que habitavam a região. A Bíblia os retrata como um grupo separado, como vemos na história de Sansão. Quando ele informa seus pais sobre sua intenção de se casar com uma filisteia, seu pai responde: "Não há entre as filhas do teu povo uma mulher, para que vás tomar mulher dos incircuncisos filisteus?" A prática da circuncisão, na Bíblia, remonta a Abraão, o ancestral dos hebreus. No entanto, essa prática tornou-se comum no Oriente Médio e até mesmo no Egito, onde os hebreus foram escravizados por muitos anos. Os sacerdotes egípcios se circuncidavam como parte de seu serviço aos deuses. Seguindo essa linha narrativa, é lógico supor que Abraão, que teve outros filhos além de Isaque, incluindo Ismael, também teria ensinado a importância da circuncisão. Portanto, a característica distintiva dos filisteus era a falta dessa prática. Algo incomum naquela época na Terra Santa. Por que estou compartilhando isso? Estou compartilhando essas informações porque há muitas concepções e mal-entendidos sobre as origens dos palestinos e sua identidade. Há uma diversidade de ideias a esse respeito. Vamos analisar essa situação considerando esse contexto histórico de como surgiu Faixa de Gaza. Você já deve ter ouvido a afirmação de que os palestinos modernos traçam suas origens aos filisteus, já que a área de Gaza é exatamente onde os filisteus habitavam. Além disso, as semelhanças entre os termos Filístia e Palestina são notáveis. Vamos começar pelo nome Palestina e palestinos. Para rastrear a origem desses nomes, é necessário retroceder ao período do Império Romano, especificamente nos séculos I e II depois de Cristo. Durante esse tempo, houve duas grandes revoltas judaicas contra o domínio romano, o que teve um impacto significativo na configuração da região nos anos subsequentes. Após a repressão dessas revoltas, o imperador Adriano optou por mudar o nome da região de Judeia para Síria-Palestina. Mas por que esse nome? O palpite mais provável é que Adriano quis punir o povo judeu ao nomear a região em homenagem aos famosos inimigos dos hebreus, os filisteus. Daí provavelmente vem o nome Palestina. O Império Romano exerceu uma influência considerável, o que fez com que o nome Palestina se fixasse. No entanto, após o domínio romano, essa região não foi consistentemente chamada assim. Durante o domínio árabe, por exemplo, não seria viável utilizar o nome Palestina, já que o árabe não possui a letra P em seu alfabeto, tornando impraticável pronunciar um nome que não se encaixasse no idioma. É importante salientar que nunca existiu um reino ou país chamado Palestina. Esta região sempre foi parte de diferentes impérios, como o romano e o otomano. Nessas áreas, conviviam pessoas de diversos grupos étnicos, incluindo uma significativa presença judaica. Essa compreensão é corroborada pelos registros dos cruzados que chegaram à Terra Santa, os quais, na verdade,
perpetraram massacres contra muitos dos habitantes judeus locais. É crucial ressaltar que o nome Palestina não se referia à população existente naquela terra quando foi oficializado por Adriano. Naquele período, os filisteus já haviam desaparecido há muito tempo e não havia presença filisteia na terra de Israel naquela época. No entanto, voltando à descoberta em Ashkelon, é fundamental compreender as origens dos filisteus. Como mencionado, eles foram frequentemente descritos como distintos na Bíblia, notáveis pela ausência de circuncisão, o que era atípico naquela região naquela época. Os ossos encontrados em Ashkelon foram submetidos a testes de DNA, revelando que as amostras dos sepultamentos do início da Idade do Ferro continham um componente genético europeu. Esse componente genético diferenciava essas pessoas da população cananeia local da Idade do Bronze. O DNA dos filisteus apresentava diferenças significativas em relação ao DNA do povo que habitava a terra de Israel naquela época. Isso sugere que os filisteus não possuíam uma relação genética com o povo local, o que coincide com as descrições da Bíblia, que os apresentam como um grupo distinto e separado dos habitantes da região. Portanto, a questão crucial é: qual a origem dos filisteus, se não estavam geneticamente ligados à população cananeia na terra de Canaã? A análise genética indicou uma ascendência europeia para os filisteus. Mas de qual parte exata da Europa? Aqui, a arqueologia e o estudo de fontes asiáticas se tornam relevantes para determinar sua origem. Além dos ossos, os arqueólogos descobriram diversos artefatos relacionados à cultura filisteia, como a cerâmica. Ao estudar as formas e cores desses artefatos cerâmicos, tornou-se evidente que eram notavelmente similares aos encontrados na região de Aã, que se refere ao Mar Egeu, próximo à Grécia. Isso sugere que os filisteus provavelmente migraram da Grécia ou de ilhas próximas, estabelecendo-se em Canaã e formando uma colônia com uma cultura distinta da existente na região. Essa diferença cultural é evidente nas cidades em que viveram, algo comprovado pela arqueologia. Por exemplo, a presença de ossos de cães e porcos revela que sua dieta diferia da população local, incluindo o consumo de carne de cachorro e de porco, práticas mais comuns na cultura romana e grega. Se alguém afirmar que os palestinos são descendentes diretos dos filisteus e têm uma conexão histórica profunda com a terra, isso não reflete a verdade. Em primeiro lugar, o nome Palestina não está associado às pessoas que originalmente habitavam essa região. Em segundo lugar, mesmo que essa afirmação fosse verdadeira, implicaria que os palestinos teriam que buscar suas raízes em alguma região na área do Mar Egeu, não na região atualmente designada como Palestina. Além disso, os testes de DNA realizados na população palestina revelam uma diversidade significativa, evidenciando que são um grupo não homogêneo, originário de diferentes partes do mundo. Isso está alinhado com a história da região, que testemunhou a chegada de diversos povos de terras distantes, estabelecendo-se temporariamente e depois migrando. Esse contexto histórico explica a diversidade genética observada entre os palestinos. Portanto, embora adotem o nome palestinos, ele não representa sua verdadeira ancestralidade, pois foi um nome artificial criado pelos romanos para provocar os judeus e não reflete a realidade histórica da região. Nunca houve um reino ou país chamado Palestina. Se alguém afirmar que os judeus vieram para esta região chamada Palestina e expulsaram as pessoas que lá viviam, isso não corresponde à verdade. Para compreender verdadeiramente a história desta terra, é importante reconhecer que os judeus têm uma ligação ancestral com a terra de Israel, conforme mencionado na Bíblia. Ao longo do tempo, a presença judaica variou em quantidade, às vezes aumentando, às vezes diminuindo devido a eventos como as cruzadas e os consequentes conflitos. No entanto, a conexão dos judeus com esta terra é uma das mais antigas em comparação com qualquer outro povo que habite atualmente essas terras. Então, para entender o que significa faixa de Gaza, é essencial esclarecer certos conceitos para que as pessoas compreendam a verdade
quando termos específicos são utilizados. É importante transmitir informações claras e precisas para que haja uma compreensão mais completa e correta sobre os assuntos discutidos. E para você entender ainda mais a fundo esse tema, sugiro que assista um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela. Aqui eu explico com mais detalhes sobre esse assunto. Também não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, para continuar recebendo nossos conteúdos em primeira mão.